Homem-Aranha é um filme produzido pela Sony Pictures em parceria com a Marvel Entertainment, dirigido por Sam Raimi, lançado em 2002. Esse é um dos precursores e um dos grandes responsáveis pelo sucesso que filmes de super-heróis são hoje em dia. E a ideia desse vídeo é te contar a história completa do filme de forma resumida, para caso você que já assistiu poder relembrar, ou você que ainda não assistiu poder conhecer. Mas claro que ouvir a história aqui não substitui a experiência de realmente assistir o filme. Ainda mais esse, que é ótimo e altamente recomendado. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com um ônibus escolar indo para uma excursão estudantil, e dentro toda uma classe, incluindo Mary Jane Watson, a paixão de Peter Parker, que na verdade não estava nem dentro do ônibus, porque o garoto estava atrasado e correndo atrás do ônibus literalmente, que só para quando a própria Mary Jane chama a atenção do motorista. Peter Parker é um adolescente tímido, rejeitado pelos outros estudantes e que até fazem bullying com ele. Peter é bastante inteligente, quase um gênio, mas é tímido demais para abordar Mary Jane Watson, a sua vizinha, por quem é apaixonado desde a infância. O seu único amigo é Harry Osborn, filho do magnata e cientista Norman Osborn, fundador das indústrias Oscorp. Peter é órfão e mora no bairro de Forest Hills, em Nova York, com os seus queridos tio Ben e tia May. Mas a vida de Peter começa a mudar exatamente nessa excursão estudantil, num passeio pelo laboratório de genética de uma faculdade. O estudo ali é feito em aranhas, em 15 delas, mas na exposição só tinham 14. Uma aranha tinha fugido. E enquanto os jovens observam as apresentações e Peter Parker tirava fotos do local, principalmente de Mary Jane, ele não percebe a aranha geneticamente modificada descendo pelo teto, caindo na sua mão e o picando. Era uma pequena aranha azul e vermelha, que passou por vários experimentos. O veneno da aranha faz com que Peter se sinta doente e ele chega na sua casa muito mal, nem conseguindo conversar direito com os seus tios, que são praticamente os seus pais desde sempre. Mal chegando no seu quarto, Peter desmaia. E depois de uma difícil noite de sono, enquanto seu DNA era reescrito, ele acorda aparentemente se sentindo bem. Bem, até demais. Enquanto isso, nas indústrias Oscorp, Norman Osborn lidera um grupo de cientistas que criavam um planador experimental, um exoesqueleto e também fórmulas que poderiam intensificar a capacidade humana. Só que os testes mostravam que a fórmula, criada pelo Dr. Strom, gerava efeitos como violência, agressividade e insanidade. Mas apesar dos avisos do Dr. Strom, Norman quer seguir com os testes em humanos, porque os diretores e os militares da Quest Aerospace que pediram esse experimento o pressionavam para que ou os testes fossem bem-sucedidos ou eles cortariam o financiamento das suas pesquisas. Assim, naquela noite, Norman Osborn começa os testes em humanos, e ele próprio é o voluntário. E conforme o Dr. Strom tinha dito, os efeitos colaterais se mostram reais, e Norman Osborn se torna completamente violento, agressivo e insano, e ele mata o Dr. Strom. No outro dia, Peter Parker acorda, surpreso ao perceber que não precisa mais dos seus óculos para enxergar bem, e o seu físico estava diferente. Ele estava muito mais forte. Muito mais disposto então, Peter vai para a escola. O problema é que no colégio, durante o intervalo, Peter tem uma surpresa depois de evitar que Mary Jane caísse com uma bandeja, porque um talher ficou grudado na sua mão. E de repente, um tipo de teia orgânica sai do seu pulso, grudando numa outra bandeja, que, sem querer, ele puxa e atinge o garoto mais popular da escola, Flash Thompson. Peter tenta sair dali, mas todos percebem aquela bandeja sendo arrastada, e então Flash Thompson vai até ele para confrontá-lo, e assim ele chega imediatamente com um soco.
Só que, como se um tipo de sentido aranha tivesse sido ativado, Peter desvia dos golpes e agora muito mais ágil que antes e mais forte, ele consegue até mesmo golpear Flash Thompson. Só que isso deixa os outros alunos até mesmo assustados e Peter corre para longe dali. Saindo da escola então, num beco, Peter entende que aquilo tudo só pode ser por causa da picada daquela aranha. E assim, ele começa a testar os seus novos poderes, primeiro escalando uma parede até o topo de um pequeno prédio, e depois entendendo como usar a sua teia, e até se balançando com ela. Naquela noite, enquanto tirava o lixo para fora, Peter escuta o pai de Mary Jane gritando mais uma vez. E se encontrando sem querer ali, os dois têm uma conversa como nunca tiveram antes, falando sobre os seus sonhos, como Peter gostaria de se tornar um fotógrafo profissional e Mary Jane uma atriz. Mas a conversa termina quando Flash Thompson aparece para mostrar o seu carro novo para MJ. Desse jeito, Peter imagina que, com um carro, talvez ele tenha mais chances com ela, e para isso ele precisa de dinheiro. Então no jornal ele vê um anúncio de um tipo de torneio de luta livre que pagaria $3.000 para quem durasse 3 minutos no ringue. E com esses novos poderes talvez Peter conseguisse. Mas para não ser reconhecido, ele cria uma fantasia baseada na aranha que o picou, com o seu padrão de cores azul e vermelho. Assim, no outro dia, depois de treinar um pouco mais com as suas teias, deixando a tia May e o tio Ben preocupados com o novo comportamento estranho e secreto do seu sobrinho, Peter sai dizendo que vai até a biblioteca no centro. E o tio Ben diz que vai levá-lo, mesmo Peter dizendo que não precisa. Mas o seu tio queria conversar com ele, já que eles não se falam direito faz tempo. E agora Peter estava diferente, até mesmo brigando na escola. Assim, quando eles chegam na frente da biblioteca, o tio Ben diz que entende a mudança de comportamento do garoto, os hormônios e tudo o que vem passando. E ele diz que é nessa época que Peter vai definir o homem que vai ser pro resto da vida. E ele tem que tomar cuidado com isso, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas Peter é arrogante e não quer ouvir aquilo, e até diz para que o tio Ben pare de lhe dar sermão, ele não é o seu pai. Assim, Peter sai do carro e em vez de ir para a biblioteca, ele vai para o torneio de luta livre. Na arena, o desafio é ficar no ringue por 3 minutos contra o campeão Bonesaw McGraw. E assim ele ganharia os $3.000. Com isso, Peter poderia comprar o carro para impressionar Mary Jane. Então, usando a sua fantasia improvisada, Peter diz para o apresentador que o seu nome é Aranha Humana. E o apresentador acha aquele nome bizarro, e então o anuncia como o incrível Homem-Aranha. Mesmo assustado, Peter entra num tipo de jaula de combate, e com seus novos poderes ele rapidamente nocauteia e derrota o Bonesaw McGraw, sendo ovacionado pelo público. Só que quando Peter vai cobrar o seu prêmio, ele só recebe $100. E o organizador do torneio diz que a ideia era ele ficar por 3 minutos no ringue e não nocautear o outro lutador. E que se ele precisava do dinheiro, isso não era problema seu. Irritado, Peter sai dali, ao mesmo tempo que um ladrão entra no local e rouba todo o dinheiro do torneio. E quando o ladrão foge, Peter lhe dá passagem para que o ladrão fuja. Assim, quando o organizador diz que o garoto poderia ter parado o assaltante, Peter responde que não era problema seu. Só que esse problema tem uma consequência. Quando Peter volta para próximo da biblioteca onde o seu tio iria buscá-lo, ele vê uma movimentação de pessoas e de policiais. Assim, mais perto, ele vê do que se trata. Um ladrão tentou roubar o carro do seu tio Ben e ele foi baleado. E ali, nos seus braços, o tio Ben morre. Enfurecido, Peter veste a sua fantasia de Homem-Aranha para ir atrás do assassino que foi visto próximo dali. E se balançando com as teias, ele alcança o homem antes da polícia chegar. E quando Peter o confronta num armazém abandonado, ele percebe: o assassino
era o mesmo criminoso que ele poderia ter parado antes, o ladrão do torneio. Nesse momento então, aterrorizado, o assassino cai da janela do armazém e morre. E é nesse momento que Peter percebe que foi a sua falta de responsabilidade, porque ele tinha o poder para parar aquele homem, que resultou na morte do seu tio Ben. Alguns meses se passam, e depois de se formar no colégio, Peter decide seguir as palavras do seu tio de que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E então ele passa a usar os seus poderes para ajudar os necessitados, com um uniforme um pouco melhor costurado. E assim, as pessoas conhecem o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Mas quem não gosta muito dele e o vê como ameaça e sempre inventa manchetes caluniosas sobre o herói é o editor-chefe do Clarim Diário, J. Jonah Jameson. Só que a figura do Homem-Aranha vem de muitos jornais e então Peter vê uma oportunidade para se tornar fotógrafo profissional tirando suas próprias fotos e as vendendo para Jameson como um trabalho freelance. Peter e o seu melhor amigo Harry Osborn agora dividem um apartamento em Nova York. O problema acontece quando Peter descobre que Harry começou a sair com Mary Jane, já que ela não namorava mais com Flash Thompson e Peter nunca tentou nada com ela. Norman Osborn sempre faz visitas a eles e tem uma admiração pelo intelecto de Peter. O problema acontece quando, durante uma reunião da Oscorp, os diretores dizem para Norman que eles vão vender a empresa para o mesmo grupo militar com quem tem um enorme contrato. E Norman, mesmo sendo o fundador, vai ser demitido. Isso o enlouquece cada vez mais. Então, durante um festival de fusão das indústrias Oscorp, enquanto Harry Osborn estava ali com Mary Jane e Peter Parker fotografava tudo, um ataque começa. Um maníaco, usando o exoesqueleto e o planador experimental das indústrias Oscorp, explode o prédio com os diretores da Oscorp, os desintegrando. Esse maníaco é nomeado depois por J. Jonah Jameson de Duende Verde. Peter vê aquilo e rapidamente veste o seu uniforme de Homem-Aranha para salvar as pessoas, incluindo a própria Mary Jane, que quase cai do alto do prédio. O problema é que, mesmo salvando os inocentes e tendo um combate contra o vilão, o Homem-Aranha não consegue conter o Duende Verde, mas consegue afastá-lo por enquanto. Assim, Peter salva Mary Jane e a leva, se balançando nas suas teias, a salvo para o topo de outro prédio. E antes de ir embora, ela pergunta quem é ele, e Peter responde que ela sabe quem ele é. Ele é o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Acontece que, um tempo depois, Norman Osborn, no seu apartamento, começa a ter alucinações com a sua outra personalidade, o Duende Verde, como se fossem duas entidades separadas. E o Duende o convence que ele é a sua maior criação, tanto que só assim ele conseguiu acabar com aqueles diretores que queriam tirá-lo da sua empresa. E com isso, ele pode ter todo o poder com o qual sempre sonhou. Mas tem uma pessoa que pode impedi-lo: o Homem-Aranha. Então ou ele se junta ao Duende, ou ele vai ser exterminado. Assim, o Duende Verde ataca o Clarim Diário, querendo saber quem é o fotógrafo do Homem-Aranha, porque ele pode levá-lo até o herói. Mas Jameson se recusa a falar. E antes de continuar, o próprio Homem-Aranha surge por ali. O problema é que o Duende Verde tem um tipo de gás sonífero e consegue levar o Aranha desacordado. Quando o Homem-Aranha desperta então, o Duende tenta convencê-lo a juntarem forças para lutar contra esse mundo que só espera para ver um herói falhar. E logo a cidade vai odiá-lo. Então o Duende o deixa para que ele pense sobre esse assunto. Os dias se passam e Peter encontra Mary Jane pelas ruas e a chama para comer um hambúrguer, mas ela tem planos com Harry Osborn. Então ela precisa ir embora, até porque uma chuva começa a cair. O problema é que, saindo dali, passando por um beco escuro, alguns assaltantes a perseguem. E por sorte, o Homem-Aranha estava por perto e a salva mais uma vez. Mary Jane acha ele incrível,
e, como agradecimento, ela abaixa um pouco a sua máscara e no meio da chuva o beija. E com isso, o Homem-Aranha vai embora. No outro dia, um incêndio começa a consumir um pequeno prédio, e então o Homem-Aranha surge para ajudar. O problema é que aquilo era uma armadilha do Duende Verde que o atraiu até ali. E assim, quando o Homem-Aranha recusa a proposta do Duende Verde de unirem forças, um combate se inicia. No meio da batalha, Peter é cortado por uma das lâminas do Duende, mas o incêndio interrompe a luta. Só que, naquele mesmo dia, acontece um jantar de ação de graças no apartamento de Harry e Peter. Então todos foram convidados ali, incluindo Mary Jane, a Tia May e Norman Osborn. Assim, quando Peter chega para o jantar, o clima fica um pouco tenso quando Norman vê o braço cortado dele no mesmo local e formato que o Homem-Aranha foi cortado. E mesmo Peter inventando uma desculpa para aquele machucado, Norman entende que Peter Parker é o Homem-Aranha. Norman então deixa o jantar rapidamente, e ao sair ele diz para que Harry tenha cuidado com o tipo de mulher que ele se envolve, que provavelmente só quer o seu dinheiro. E quando Harry volta para dentro, Mary Jane se irrita por ele não ter dito nada, e ele ainda tenta defender o pai. Com isso, MJ sai dali, terminando o relacionamento entre os dois. Depois de tudo isso, Norman Osborn tem uma ideia. O Homem-Aranha é praticamente invencível, mas Peter Parker não é. Então ele vai atrás dos seus entes queridos para atingi-lo. E com isso, ele ataca a Tia May na sua própria casa numa noite. E ela acaba hospitalizada em choque com aquela figura assustadora. No hospital, Mary Jane vai visitar a Tia May e ela conversa com Peter, dizendo que realmente terminou com o Harry, porque ela na verdade está apaixonada por outra pessoa. E dá a entender que é o Homem-Aranha. Só que enquanto ela e Peter conversam, Harry Osborn aparece e os vê de mãos dadas. Então ele volta para casa e conversa com Norman Osborn, dizendo que seu pai estava certo sobre ela. Ela estava apaixonada por Peter Parker, e ele era apaixonado por ela desde a 4ª série. Então, encontrando mais alguém por quem Peter se importa, fora a Tia May, o Duende Verde vai atrás de Mary Jane e a sequestra. Assim, ele atrai o Homem-Aranha até o topo da ponte de Queensboro, onde numa mão ele segura a MJ e na outra um bonde cheio de crianças. E o Duende diz que o Aranha deve escolher agora quem vai salvar, a mulher que ama ou as crianças. Assim, ele solta os dois ao mesmo tempo. Peter pula e se balançando com a teia, ele salva a MJ que se segura nele e dando a volta ele consegue também salvar o bonde com as crianças, mas com muita dificuldade. O Duende Verde tenta atrapalhar, mas até a população de Nova York ajuda agora o amigão da vizinhança. Assim, as crianças e MJ são salvas. Mas a luta entre Homem-Aranha e Duende Verde continua. E o combate é levado até um prédio abandonado, onde Peter é brutalmente golpeado. E tem até uma bomba duende explodida bem na sua cara. E o golpeando cada vez mais, o superando, o Duende Verde o ataca, dizendo que vai torturar e vai matar a Mary Jane depois de derrotá-lo. Só que isso dá forças para Peter continuar e ele contra-ataca. A luta continua e agora é o Homem-Aranha quem tem vantagem, derrubando até mesmo uma parede inteira em cima do Duende, que fica machucado e é cada vez mais golpeado. Até que ele pede para que Peter pare. Então o Duende Verde tira sua máscara e revela que é Norman Osborn. Norman diz que o Duende está tomando conta da sua mente. Aquele não é ele está sendo dominado. Mas isso era mentira, porque ao mesmo tempo que ele fazia Peter ficar parado, Norman acionava o seu planador. Norman ganhava tempo, dizendo que ele foi como um pai para Peter e pede a sua ajuda. Mas Peter diz que ele teve um pai. O seu nome é Ben Parker.
Assim, acionando o planador, Norman ataca pelas costas do Homem-Aranha, mas graças ao sentido aranha, Peter consegue desviar e com isso o planador passa reto e empala Norman Osborn com toda a força. E com as lâminas do seu próprio planador atravessadas no seu corpo, o Duende Verde morre, pedindo para que Peter não conte nada para o seu filho Harry. Assim, com tudo mais tranquilo agora, naquela noite, Peter leva o corpo de Norman Osborn até a sua casa. E Harry vê a figura do Homem-Aranha deixando seu pai sem vida. Então no outro dia, no enterro de Norman, Peter se aproxima de Harry, que diz ao seu amigo que o Homem-Aranha vai pagar por ter assassinado seu pai, jurando vingança, enquanto agradece pela amizade de Peter Parker. Com isso, Peter percebe que não importa o que ele faça, as pessoas que ele ama são as que sofrem quando outros sabem da sua identidade. No mesmo funeral, Mary Jane se aproxima de Peter e diz que quando ela estava à beira da morte nas mãos do Duende Verde, ela só pensava nele. A pessoa que ela ama, na verdade, é quem a salvou várias vezes, quem esteve sempre ao seu lado. A pessoa que ela ama é Peter Parker. E então, ela o beija. Mas Peter, com medo que ela se torne um alvo mais uma vez, por mais que isso fosse tudo que ele sempre quis, ele precisa abrir mão disso e a rejeita, dizendo que só podem ser amigos. Então, enquanto Peter sai dali e Mary Jane percebe como seu beijo é familiar, ele se afasta pensando que não sabe o que vem pela frente, mas ele sempre vai lembrar das palavras do seu tio. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E ele sempre vai ter isso em mente, porque ele sempre vai ser o Homem-Aranha. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta quais outros filmes ou séries você quer conhecer a história completa por aqui. Me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.